Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Aos irmãos que estão também em casa assistindo a live, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Neste momento, irmãos, vamos ficar de pé, vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor neste momento, engrandecer seu nome, vamos orar, esqueça o mundo lá fora nesse momento, vamos estar na presença do nosso Deus, porque Ele é o único digno de toda a honra e que possamos dar o nosso melhor a Ele, amém, irmãos? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por este momento, Pai, o privilégio de estar na Tua casa, engrandecendo e bendizendo a Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos de pé, respirando, Senhor, o ar puro que vem de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pelo alimento em nossas mesas, pelas nossas famílias. Obrigada, Pai, por cada irmão que se encontra aqui, os que estão em casa. Abençoa, Senhor, que possam, Senhor, estar preparados para receber, Senhor, de Ti hoje a Tua palavra, os louvores, ó Pai, porque tudo que iremos fazer aqui, Senhor, é para engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. Neste momento, Senhor, também vou Te pedir, Senhor, pela vida do pastor Ailson, Pai, que Teu Espírito Santo esteja ali, meu Deus, restaurando, curando, meu Deus, a vida dele. Ó Senhor, porque Tu és o Deus dos milagres, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que cuida, Pai. E eu sei que independente de qualquer situação, Pai, Tu és Deus. Ó Pai, glorificado e exaltado seja Teu santo nome, Pai. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Saudando todos com a graça e a paz, amém? Vamos fazer a leitura da palavra em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, do 1 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler. Versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranhais afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sinais o mesmo, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma só coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os superiores a si mesmo. Não atentem cada um para o que é propriedade seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Deus. Deus, eu quero te agradecer por mais um dia estar vivo, Pai. Senhor, nos deu saúde, Pai. Muito obrigado por estar aqui na Tua casa essa manhã, Deus. Deus, eu te peço, Pai, vem tomar a direção desse culto, Deus. Vem tomando a direção de quem vai dar a palavra, Deus. Oh, Deus, eu te peço, vem abençoando, Pai. Vem abrindo as nossas mentes, Pai, para que nós venhamos estar atentos à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Neste momento, irmãos, vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Amém? Os gasofilados estão aqui na frente, os irmãos fiquem à vontade. Eu vou deixar um versículo bem conhecido da igreja, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para a esconder-lhes. Nosso Deus é fiel, amém, irmãos? Enquanto o grupo de louvor entoa o louvor, fique à vontade, irmãos. Amém?
as águas, Senhor Deus, na tua casa. Pai, neste momento, Pai, eu coloco diante de cada vida, Senhor Deus, que participou, Pai, do momento do dízimo, da oferta, da mesma maneira, Senhor Deus, aqueles que não podemos. Porque tu sabe, papai, a necessidade de cada um. No nome precioso de Jesus, continua, Senhor Deus, abençoando, Pai, que possamos gerar nos corações de cada um, Pai, desejo, Pai, de estar na tua presença a cada dia, colocando, Pai, nossas vidas a cada despertar, Pai, colocando diante de ti, Pai. Continua, Pai, nos capacitando, Pai, que possamos testemunhar, Senhor Deus, a tua grandeza, aonde quer que nos esteja, Pai, possamos dizer que tu é rei. Tu é o Deus que tudo pode. Tu é o Deus do impossível, meu Pai. Pai, Senhor Deus, visita, Pai, neste momento, cada família, Pai, tua igreja, aqueles que não puderam vir, porque também tu sabes, Pai. Se for, Pai, por alguma enfermidade, que tu esteja curando, Senhor Deus, que tu esteja, Pai, porque tu é médico por excelência, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai, que tu também esteja inquietando aquele, por alguma maneira, Senhor Deus, amanheceu hoje cansado, Senhor Deus, porque tu é o nosso renovo, Pai, tu é a nossa fortaleza, Senhor Deus. Tu é o Deus que tudo pode, o Deus que faz o impossível acontecer. Ó, Pai, que tu venha despertar, acordar teu povo, Pai, aqueles que precisam de um despertar, Deus, dar renovo. Porque, Pai, a tua misericórdia, Senhor Deus, se renova a cada manhã. Somos privilegiados, Senhor Deus. Estamos aqui, Pai, alegre na tua casa, Senhor Deus. Continua, Paizinho amado e querido, abençoando o teu povo, despertando, gerando no coração desejo, compromisso, responsabilidade, Senhor Deus, de estar na tua casa, de fazer o íntimo, Senhor. Pai, no nome precioso de Jesus. É assim que eu oro, Deus, e grata, Pai. Grata porque estou aqui, Senhor Deus, porque mais um dia tu nos deu, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, neste momento, passo a palavra para o diácono Manuel. Deixar um negóciozinho aqui que não vai ser usado não, né? Irmão, bom dia. Que a paz do Senhor esteja presente em cada um dos seus filhos aqui nessa igreja. Nós agradecemos pelas pessoas que estão presentes a esse culto matinal, neste domingo, nessas primeiras horas dessa manhã. E agradecemos também aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse Nordeste inteiro. E muita gente está lá com o seu celular, vendo e ouvindo esse culto que nós prestamos a Deus. Isso, às vezes, um problema traz uma bênção grande. Essa doença matou muita gente e ainda vai matar muita gente. Mas o importante é que o Evangelho parece que abrangiu mais pessoas, alcançou mais gente. Muita gente, através desse problema, tem ouvido falar de Jesus Cristo. E isso é importante. Deus sabe controlar as coisas, dirigir as coisas. Tudo está nas suas mãos. Nada foge daquilo que Ele quer. Então, é isso. Nós estamos aqui para cultuar, para adorar o nosso Deus. E isso é muito importante para a vida de cada um de nós. Nós queremos pedir aos irmãos que fiquem de pés, e nós vamos ler apenas 2 versículos da Bíblia. Um se encontra no livro de Amós. É um livro um pouco difícil de encontrar. É um livro pequeno e fica lá no Velho Testamento. É depois de Daniel.
Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amós é um livro de poucos capítulos. No capítulo 4, todos já encontraram? Capítulo 4, verso 12, que diz assim: eu quero que os irmãos prestem bem atenção e fiquem com suas Bíblias abertas para acompanhar a narrativa daquilo que nós queremos falar para os nossos queridos irmãos. Capítulo 4 de Amós e o verso 12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eu vou ler outra vez. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. E o outro versículo que nós vamos ler, irmão, é lá em Gênesis. Capítulo 12, verso 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que quer dizer começo. Capítulo 12 e o verso 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Somente até aí, podeis sentar. Senhor nosso Deus, usa o teu pequeno servo, Senhor, apenas para falar daquilo que tu deseja, daquilo que tu quer, Senhor, para as nossas vidas, que aprendemos para o nosso dia a dia, que nós haveremos de viver, Senhor. Abençoa a tua palavra em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Deixe sentar, irmãos. Irmão, nós nunca mais cantamos um hino para o cantor cristão, né? Eu acho que é bom cada um, né? Vamos cantar o 481. Quatro, 8, 1. A pátria abençoada for, ansioso peregrino sou, em busca de um feliz lugar, no qual eu hei de descansar. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar a praia perenal do lindo lar celestial. Comigo vai o meu Senhor, do mal me guarda com amor, de paz renuda o coração e da eterna redenção. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar a praia perenal do lindo lar celestial. Celestial, ressoa o canto angelical da triunfante multidão,
feliz por sua salvação. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que em breve eu venho de atravessar a praia áurea perenal do lindo lar celestial. Ah, bom, muito bonito isso. Irmão, o versículo primeiro que nós lemos diz o seguinte: e porque isto te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te para encontrar com teu Deus. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Naquele dia, irmãos, eu quero dizer a vocês que para muitos será o dia mais glorioso que vai acontecer. Enquanto para outros vai ser um dia de tortura, de desespero, de raiva, de ódio, de tudo mais. Então, precisamos estar preparados, irmãos. Não é que vamos preparar, não. Nós precisamos de estar preparados. Por quê? Porque pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1000 anos, mas pode ser, quem sabe, tão poucos dias faltando. Só Deus é quem sabe. Então, é preciso que cada um de nós prepare-se para não ser decepcionado naquele glorioso dia quando Jesus voltar. Irmão, nós vamos conhecer. Eu creio que nem todos conhecem de um pouco, mas nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus. Nós vamos conhecer um pouco da história desse povo, chamado povo de Israel. Em algum canto é chamado de povo de Israel, no outro é chamado povo hebreu. Ainda tem outro canto que é chamado por judeus. Mas nós vamos ver como começou a esse povo a existir. Nós lemos o texto de Isaías, quando Deus aparece ao profeta e diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá te farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas esse povo, irmão, começou com muito pouquinha gente. Não começou com uma nação grande, não. A Bíblia diz que começou com 70 almas. Quando José se deu a conhecer com seus irmãos lá no Egito, que perdoou e dissimulou todo aquele acontecimento que houve com ele, que prejudicou, vamos dizer, entre aspas, a ele. José, depois de ter conhecido seus irmãos e seus irmãos reconhecido ele fez um pedido a Faraó o seguinte: que queria que sua família fosse para o Egito, fosse morar no Egito. E Faraó concordou com isso. Mandou muitos carros para trazer a família de José, Jacó, sua esposa, seus filhos, seus netos, suas noras, enfim, mais ou menos 70 pessoas. Mandou também carros para trazer roupas para eles. Mandou carro para trazer comidas para eles. E quando eles chegaram no Egito, ele mandou que escolhesse a melhor terra do Egito, para que eles fossem habitar naquela terra
e pudessem progredir, pudessem crescer. E foi escolhida uma terra chamada Gósen, uma terra propícia, uma terra muito boa, uma terra que dava muitos frutos, dava muito alimento, produzia muitas coisas, e lá eles começaram a vida, dessas 70 pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que essas 70 pessoas cresceram tão ligeiro, que em pouco tempo já era muita gente. E chegou uma época em que o rei que trouxe, que mandou trazer o povo para o Egito, teve medo. Teve medo porque aquele povo estava tão grande, tão crescido, que se houvesse uma guerra entre as duas nações, vamos dizer, povo de Deus, povo de Israel, com os egípcios, eles podiam ser derrotados, os egípcios. Tiveram medo. Mas quanto mais demorava os dias, mais o povo crescia. Então o rei usou agora uma estratégia. Interessante, o mesmo rei que trouxe o povo para o Egito, ele agora usa uma coisa para que aquele povo diminua, aquele povo não cresça, aquele povo não desenvolva, para não chegar a dar trabalho a eles, para não chegar a prejudicar eles. Às vezes eu fico pensando o seguinte, irmão. Há uns 50 anos, ou 60, ou 70, diz as pessoas mais idosas, que São Paulo foi feita toda pelos nordestinos, quase. A maior parte, tudo que São Paulo cresceu foi através de nordestinos, que foram para lá ganhar dinheiro e fabricar casa, fabricavam tudo, e lá São Paulo cresceu. Aí eu logo penso no povo de Israel. Aquele pequeno povo que chegou lá no Egito, foram trabalhar para o rei. É tanto que o rei pergunta qual era a sua profissão. Ele disse: meu pai é lavrador de terra, meu pai é agricultor, meu pai é criador de ovelhas, meu pai é pastor de ovelha, meu pai faz tudo isso, meus irmãos também. Então o rei botou para trabalhar em agricultura, porque era o ideal. Mas aí o rei, irmãos, eu quero dizer isso porque eu quero que vocês aprendam um pouco da linhagem, da história desse povo. O rei começou a maltratar o povo de Deus lá em Israel, no Egito. Começou a botar serviços pesados. Botou a fabricar armazém, casas. Mandou fabricar tijolos. E dava até a quantia de ser fabricado os tijolos por dia. Não podia diminuir um tijolo daqueles. Tinha que fazer aquela quantidade. Que o dia desse ou que não desse. Tinha que fazer. E assim eles trabalhavam. E debaixo de sofrimento, e debaixo de perseguição, e debaixo muitas vezes de chicote. O rei, achando pouco, ainda aumentou mais o serviço daquele povo. Ele mandou que fosse tirar palha no deserto para construir os tijolos. Porque antes a palha era colocada lá no ambiente que eles trabalhavam. Interessante que eu não sei que palha era essa que era feita, o tijolo de palhas. Tinha que ter palhas. Mas naquele tempo era bem difícil. Então era feito dessa forma. Mas quanto mais o povo trabalhava, irmãos, mas quanto mais sofria, mais o povo crescia. Essa coisa que o rei fez não deu certo. Não diminuiu o povo. Então o que foi que o rei agora analisou? Para que aquele povo não desenvolvesse. Ele queria que aquele povo ficasse parado, naquela quantia de gente e mais nada. Não crescesse, porque ia dar problema para a nação. Ia ser um grande problema para a nação.
E o rei agora ele estuda mais um modo de diminuir aquele povo. Manda que as parteiras que fossem assistir as mulheres hebreias, as mulheres de Israel, se fosse uma criança masculina, fosse morta. Deixasse apenas as crianças femininas, as mulheres. Mas a parteira, irmão, fizeram uma coisa que até às vezes eu fico pensando o seguinte. No caso foi uma mentira. Foi uma mentira. Ela chegou diante do rei e cada vez o povo crescia mais e mais. Ela chegou, o rei perguntou por que foi que ela estava fazendo, que o povo estava crescendo ainda. Ela disse que quando chegava na casa das mulheres para dar à luz, já estava nascida a criança. Não precisava de ajuda. As mulheres hebreias era muito fácil de ter criança. Não precisava de ajuda. Então, quando ela chegava lá, já as crianças tinham nascido. Já aquela criança tinha nascido. Então, ela não tinha mais como matá-la. Como liquidar, como dizer, a criança masculina. Então deixaram desse jeito. Mas o povo continuou a crescer, irmãos. Continuou a crescer. E vocês sabem muito, muito bem que nessa época nasceu uma pessoa que nós conhecemos muito bem, chamada Moisés. Moisés nasceu. A Bíblia diz que foram escondidos por 3 meses na casa de sua mãe, mas depois de 3 meses não tinha condições mais de escondê-la. Todo mundo ia saber que aquela criança estava lá, aquele menino estava lá. O que foi que elas fizeram? Fizeram um berçozinho de palha, de imbira, de qualquer coisa, de junco. Arrumaram aquele berçozinho, botaram a criança dentro e jogaram lá no rio, na hora que as parteiras vinham se banhar. As parteiras não, as filhas de Faraó vinham se banhar. E elas viram aquela coisinha boiando lá em cima da água, procuraram conhecer, saber o que aquilo que era. E quando chegaram perto, era um menino, Moisés. Veja quanto Deus prepara as coisas. A Bíblia diz que aquela criança era tão formosa, tão bonita, tão sadia e tão linda, que as próprias moças que apanharam ela lá no rio disseram: vamos criar essa. Vamos criar esse garoto. Se fosse talvez feio, magro, doente, elas não quisessem. Mas Deus preparou tudo direitinho para dar certo. A criança era formosa mesmo. E elas apanharam, levaram para casa, foram criar, chamaram a própria mãe para ser a pessoa que ajudasse a criar aquela criança. Eu apenas estou dizendo assim por cima, irmãos, que é para os irmãos mais ou menos entender. E aquela criança, a Bíblia diz que ela cresceu em todo o conhecimento do Egito. Moisés era um homem muito sábio. Era um homem, vamos dizer, um cientista mais ou menos. Ele teve capacidade de aprender, porque estava lá no palácio do rei. Estava lá diante do rei. Então, ele teve toda a capacidade de aprender o que era necessário, o que era preciso. E a Bíblia diz que ele cresceu com muitos conhecimentos. Eu vou chegar lá no versículo que eu li primeiro, lá de Amós. Talvez vocês pensem o seguinte: mas o que é que tem um versículo com o outro? Tem muita coisa. Nós vamos chegar lá. Depois de Moisés ter já quase 80 anos, irmão, Deus apareceu a Moisés. A Bíblia diz que ele estava apacentando o seu rebanho de ovelhas, e quando se deparou com um pé de árvore se queimando, incendiando, e ele ficou assustado com aquela coisa esquisita.
Quanto mais se queimava o pé de árvore, mais ele ficava vivo, ficava folhado. O fogo era só apenas mexia com o pé de árvore, mas não queimava. E Moisés disse, e agora eu vou até lá saber o que está acontecendo aqui. Moisés, quando se aproxima daquele pé de árvore, ele ouve uma voz de Deus dizendo, não se chegue para cá, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí Deus faz um pedido a Moisés. Diz, eu tenho visto atentamente as aflições do meu povo no Egito. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo lá no Egito. Eu tenho visto a escravidão que estão fazendo com o meu povo lá no Egito. Agora descei e ide livrar e trazei para outra terra. Irmãos, pense bem o seguinte. Vamos dizer que se Deus aparecesse hoje a uma pessoa só e dissesse o tamanho da coisa que ele precisava fazer, ir para o Egito, tirar uma nação, tirar um povo lá, debaixo de uma mão forte que era Faraó, o que é que Moisés tinha para oferecer? Mas a Bíblia diz que Deus disse a Moisés que era com ele. Ele ia com Moisés. E Arão também, seu irmão. E foram irmãos e debaixo, depois de grandes pragas, 10 grandes pragas, aquele povo Faraó resolveu deixar aquele povo sair. A última praga foi a praga dos primogênitos. Então o Faraó resolveu acabar com essa situação e mandou que o povo saísse do Egito ligeiro, porque não estava mais aguentando. E Moisés, depois de celebrar a última praga, que era a praga dos primogênitos, já tudo com seus sapatos nos pés, seus calçados nos pés, sua sacola nas costas, tinha que comer a Páscoa lá ligeiro e sair, bem dizer, na carreira. Mas quando o povo saiu, irmão, que estava bem distante, o rei voltou atrás da palavra que disse. Ele pensou e resolveu trazer o povo de volta. Porque aquele povo foi quem construiu o Egito. E ele disse, agora eu vou perder toda essa mão de obra desse povo. Então, vamos trazê-lo de volta. E a Bíblia diz que Faraó juntou todo o seu exército e foi em busca daquele povo. Quando estava o povo já chegando ao mar, a caravana de Faraó estava também já bem próxima. Moisés orou a Deus que era o que fazia naquele momento. Porque de um lado era um grande desempenhadeiro, da outro lado também da mesma forma. Na frente o mar vermelho e atrás o exército de Faraó. O que era para fazer agora? Moisés orou a Deus e Deus disse, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde, irmãos? Para dentro do mar? Morrer afogado? Pois foi isso que Deus disse. Diga ao povo que marche. Isso é confiança. Isso é acreditar naquilo que Deus diz. Isso é ter confiança na palavra de Deus. Irmão, muitas vezes, eu vou dar uma paradinha aqui.
Muitas vezes nós somos muito desconfiados. Nós temos muitas dúvidas. Às vezes, quando lemos a Bíblia, nós encontramos pontos que deixam a gente na dúvida. Se é assim, como é, como é. E às vezes a gente passa por cima e não entende. É nesses casos, irmãos, é no momento difícil, é na perseguição, é no sofrimento, que a gente muitas vezes aprende mais. Aprende muito mais. É talvez num ambiente ou num setor tão difícil que você diz, não tem mesmo mais saída. É daí que você precisa usar a sua fé. É daí que você precisa ter mais confiança no Deus eterno, no Deus que fez todas essas coisas. Quando a vida está boa, irmãos, quando a gente estamos bem, quando a gente estamos passando muito bem, as coisas não estão difíceis, nós muitas vezes, a nossa fé baixa. A nossa confiança em Deus baixa. Já visto o que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu com Jó. Isso é uma história tão real e tão lida e tão conhecida que tem muita gente que nem pegou na Bíblia, ainda diz, essa pessoa é paciente que nem Jó. É tão paciente que nem Jó. Sem nenhum momento pegar na Bíblia. Pois bem, foi preciso acontecer tudo aquilo com Jó. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que andava nos caminhos de Deus, e passar por uma situação dessa, irmãos, é fácil. Só no dia morreu 10 filhos dele. Se fosse só isso, ainda estava bom. Ele perdeu toda a sua fazenda, todo o seu gado, todo o seu rebanho, tudo que tinha. E não foi somente isso. Perdeu também sua saúde. Ficou sozinho. Ele e uma mulher fazendo crítica a ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, que é a coisa melhor que tu faz. Ele diz, tu fala como uma doida. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que eu e você podia dizer isso, irmãos? Eu admiro muito os homens antigos, os homens de Deus que viveram naquela época. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aqueles que estão escritos lá no livro de Hebreus, capítulo 11. E às vezes eu leio, paro e fico a pensar. Que homens fervorosos. Que homens que a gente podíamos imitá-los. Podemos pelo menos parecer com eles. Homem de coragem, de ousadia, de fervor, sem medo de enfrentar tudo que pudesse aparecer na sua caminhada. Pois bem, o povo foi tirado do Egito e levado para outra terra de Canaã. A Bíblia diz que essa história, essa viagem, devia durar mais ou menos 40 dias. Mas o povo passaram, foi 40 anos para chegar lá nessa terra. Agora, por que foi isso? Porque era para tirar em 40 dias e passaram 40 anos.
É preciso que nós sabemos por quê. Por que isso? 40 dias, eu já conversei com umas pessoas, disse que é mais ou menos a viagem como daqui em Fortaleza. Se fosse de pé, com 40 dias dá para chegar lá. Mas eles passaram 40 anos. Sabe por quê, irmão? Porque o povo era rebelde. O povo que Deus tirou, como diz ele, com mãos estendidas, com braço estendido e mão forte. O braço forte e mão estendida, é isso que é. Braços fortes e mão estendida. Esse povo, em vez de dar muitas graças a Deus, esse povo deu muito aborrecimento a Deus. Esse povo chamado povo de Deus, povo de Israel, deu muito trabalho a Deus, por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado. Deus disse certa vez, Deus preparou essa nação, Deus quis preparar essa nação para que dele nascesse Jesus Cristo, mas queria que fosse uma nação limpa, fosse uma nação diferente, fosse uma nação que não se misturasse com outra, fosse um povo diferente daqueles outros que tinha lá na terra de Canaã, daqueles que foram expulsados da terra. Esse povo tinha que ser um povo santo, tinha que ser um povo separado do pecado, livre dessas coisas, não podia se misturar. Eles fizeram isso? Não. Não fizeram isso. O que foi que fizeram? As filhas do povo de Deus casaram com o povo ímpio, de nação vizinhas. Os homens casaram com moças de outra nação, de outro povo, e se misturaram. E daí aprenderam a idolatria, a ser idólatra, aprenderam a se prostituir, aprenderam a muitas coisas, a se afastar de Deus. Deus não queria isso, mas o povo escolheu isso. Escolheu isso. Cada vez que o povo crescia, mais se misturava com aquelas nações que já era viciada em feitiçaria, em idolatria, em bruxaria, sei lá, em toda coisa errada que tinha aquelas outras nações. Interessante que esse mesmo povo, irmão, certa vez chegou diante de Josué, não, de Samuel, e disse para o povo, disse para Josué, Josué, sabe o que nós devíamos te pedir? Um rei para nos governar. As outras nações aí não têm rei, e por que nós não podemos ter um rei? Nós não queremos ser agora dirigidos por Deus, não. Não queremos ser dirigido, orientado por uma pessoa que a gente nem ao menos vê. Não. Sabe o que nós queremos? Nós queremos um rei que nós podemos apapar, podemos ver, podemos conversar com ele, podemos entregar os problemas a ele para ele resolver. E nós queremos um rei. Repara a rebeldia do povo. Aí Samuel foi a Deus e contou toda a história. E Samuel disse que o povo estava rejeitando ele. E Deus disse, não, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E sabe uma coisa? Escolhe um rei e bota lá. Faz o que eles querem. Coloca um rei em Israel. Agora eu vou dizer o que o rei vai fazer com vocês. O rei vai tirar os vossos moços, rapazes de 20 anos, de 18 anos, cheios de saúde, e vai botar para trabalhar na agricultura. Vai tirar as vossas moças e vai servir delas, vamos dizer, para o rei, para os seus governantes e essas coisas, e vai ser colocar água em casa, cortar lenha,
fazer isso, e vão tirar suas mulheres, e vão fazer isso, e vão fazer isso, e vão fazer isso. Deus disse o que o rei ia praticar sendo o rei lá em Israel. Mas o povo deram atenção a Deus? Não. Nós queremos é o rei. Colocaram Saul como rei. E a história diz que foi uma grande decepção para o povo. O povo sofreram muito com isso. Sofreram de tal maneira, e depois de muito sofrimento, pediu a Josué que isso fosse afastado. Mas o povo continuou rebelde, irmão. Um homem, o ser humano, sempre ele pensa mais nas coisas do chão do que nas coisas de cima. Os homens, o ser humano, dá muito mais valor na coisa que está vivendo, na coisa que estão pegando, nas coisas que estão usando dia a dia, do que nas coisas de cima. Sabe por quê? Porque aqui eles veem com seus olhos, as de cima eles não veem. Então se agarra de unhas e dentes nas coisas daqui da terra e não tem tempo mais nada para fazer as coisas que permanecem eternamente. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida em Deus. As coisas daqui são passageiras, mas as de cima são eternas. Irmão, nós estamos num tempo tão difícil, tão complicado, pouco demais, que nós, às vezes, pensamos que cada vez vai ficar pior. Como diz Paulo lá numa das suas cartas, os homens caminharão de pior a pior, enganando e sendo enganados. Certa vez Josué reuniu o povo, quando Josué viu o povo todo já disperso, já misturado, já pecadores, já desonestos, já idólatras, já de toda forma, Josué junta o povo e diz: olha, isso não é para ser assim, não. Eu estou vendo que vocês estão andando em dois caminhos. Estão servindo a Deus desse lado, mas de outra forma vocês estão servindo ao mundo. Vocês não querem deixar os seus pecados, vocês não querem deixar os seus vícios e querem seguir com as duas coisas. Vocês têm que escolher uma das duas. Moisés parece que encostou o povo na parede e disse: vocês têm liberdade de escolher o que quiser. Se Baal é Deus, pode segui-lo. Vocês podem acompanhá-lo. Mas se o Deus de Israel é Deus, também vocês podem segui-lo. Eu coloco diante de vocês as duas coisas, a vida ou a morte. Escolhei, pois, a vida para que vivais. Agora, porém, eu e a minha casa, não. Nós serviremos ao Senhor. O povo melhoraram, irmão? Não. Eles até que prometeram. Eles disseram: tudo que o Senhor mandar fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Prometeram. Mas não foi o que aconteceu. O povo começaram sendo rebelde. E por fim não vamos demorar muito. Nós vamos lá para o versículo que nós lemos lá de Amós. Amós, nós lemos somente o versículo 12 do capítulo 4, que diz: e porque isto te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te para encontrar com teu Deus. O povo tinha que fazer uma decisão. Não podia continuar dessa forma.
E Deus, se você ler mais em cima do texto do que nós lemos, vamos dizer, nós lemos o capítulo 12, mas se você ler de 1 até 12, você vai ver que Deus está dizendo, olha, eu dei limpeza de dentro, fiz isso, fiz aquilo, contudo vocês não se converteram a mim. Eu não mandei chuva para a vossa terra, a terra secou, não produziu, mas contudo vocês não se converteram a mim. Eu tomei vossos filhos, eu fiz isso, fiz aquilo, mas contudo vocês não converteram a mim. E tem uma lista bem grande de Deus dizendo dessa forma. E todo o versículo diz, e vocês não se arrependeram nem se converteram a mim. Agora Amós coloca o versículo 12. E por isso te farei, Israel, e porque isso te farei, prepara para encontrar com teu Deus. Irmão, batista, congregacional, luterano, presbiteriano, congregacional, Assembleia de Deus, do Reino de Deus, do Poder de Deus, da Universal, da Sal da Nossa Terra, dos católicos, dos espíritas, dos ateus, dos materialistas, dos que não têm religião. A Bíblia diz que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Que você creia ou não creia nele, você obedeça ou não obedeça, você tem a religião ou não tem, você vai comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. E só tem duas sentenças que vai ser pronunciadas: apartai-vos de mim, maldito, ou então vinde possuir como herança o reino de Deus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É por isso que o versículo diz, prepara-te. Por que é tão difícil se preparar, irmãos? Por que a gente acha tão difícil se preparar? Se você tivesse a certeza que, hoje é mais ou menos 15, não sei, que Jesus viesse no dia 30, o que era que você ia fazer nesses 15 dias? Você ia comprar fazenda para negociar com ela? Ia comprar casa? Ia comprar um carro? Ia comprar ver como era que estava a sua poupança lá na caixa, ia saber o que era que você ia fazer amanhã, se ia viajar ou se não ia, se ia para a praia, se não ia, você ia fazer o quê? Se você tivesse apenas 15 dias. Essa semana eu conversei com uma sobrinha minha e recebi dela uma resposta tão chocante, que eu já ia saindo da casa dela. Tão chocante, que eu digo, como tem gente ainda sem conhecer nada de Jesus Cristo. Eu falando da vinda de Jesus Cristo a ela, sabe o que ela disse? Tia, você ainda é besta desse jeito? Você ainda crê nessas coisas? Será que Jesus Cristo ainda vem nessa terra do jeito que está aí a vida do povo? Ele não é besta não para vir a essa terra. Eu fiquei pensando, como tem gente sem conhecer nada de Jesus Cristo, nada da sua palavra. Prepara-te para encontrar com teu Deus. As 10 virgens, a Bíblia diz que 5 delas era sábia, prudente, mas as outras 5 era tola. Todas levaram azeite na vasilha. Mas as 5 prudentes, além de levar azeite na vasilha, levaram também mais uma parte como reserva. E quando foi perto da meia-noite, pegaram no sono, todas 10. E ouviu-se um grito à meia-noite. Aí veio o noivo. Todas se acordaram. As 5 prudentes acenderam sua lâmpada e começaram a entrar nas bordas. Mas nessas, o azeite era pouco, não tinha que desce. Pediu para que as outras o ajudassem, emprestassem. Ela disse, não podemos emprestar não, porque pode faltar a nós. Vai aí nas vendas, na cidade, e compra. Enquanto elas foram para comprar o azeite, irmãos, a porta se fechou. E elas chegaram,
bateram e ninguém abriu nada. Ficaram de fora, irmãos. Por quê? Porque não estava preparada. Faltou o preparo. Vamos fazer o seguinte, vamos se preparar. O preparo é uma coisa que é cada dia um passo. É cada dia, vamos dizer, uma parte da escada que você está subindo. A cada dia você dá um passo à frente, não um passo atrás, não. É à frente. Para que possamos chegar lá no topo. Para que possamos estar preparados para aquele dia quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo. Tinha muitas coisas mais para a gente conversar, meus irmãos. Mas vamos parar por aqui. Vamos ficar o seguinte: colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que devemos estar preparados, porque pode acontecer que Jesus venha muito cedo. E se você não estiver preparado, muitas vezes vai passar por uma decepção. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Eu disse no começo que para muitos seria um dia de muita alegria, de glória, ver a face do nosso Redentor, do nosso Mestre, ver seu resplendor, a sua glória, a sua majestade. Deve ser muito bonito. Mas para aqueles que não estão preparados, irmãos, é muita tristeza. É muito sofrimento de todos os lados. A Bíblia diz que eles procuram se esconder da face de Deus e não podem. Eles não querem nem ver a face de Deus. Nem ver. Tão grande é o tormento. Tem gente que tem medo da vinda de Jesus Cristo. Para o convertido, para o cristão, isso não deve acontecer, não. Isso não deve ter esse tipo de medo, não. Deve ser um dia de alegria, um dia de regozijo, de bênção. Conhecer aquele que morreu, deu a sua vida por mim e por você na cruz. Aquele que comprou com seu sangue a tua alma. Pagou um preço grande, a sua morte na cruz. O maior preço que podia se pagar por um objeto, por uma coisa, ele pagou. Então, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Ele te abençoe. Amém. Uma palavra a quem? Pastor? Graças e paz de Deus.